vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós. Bem, abra sua Bíblia lá, irmãos, em Mateus 10, versículo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 15 nessa manhã. E esse texto, ele é um primeiro envio dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos de Jesus, como uma missão já evangelística. Então, esse texto a gente vai observar como o evangelismo, ele é uma parte essencial da nossa vida cristã. Ele é uma consequência direta daquilo que nós, ao aceitarmos a Cristo, ao dedicarmos a nossa vida em seguir a Jesus, ela se torna uma parte essencial da nossa vida. Proclamar o reino, proclamar o evangelho, se torna não só, na verdade, uma parte, já adiantando a conclusão da mensagem, ela se torna a nossa vida. Proclamar o evangelho se torna a vida de um cristão. E a gente vai perceber isso nesse texto pela graça e misericórdia de Deus. Então, que o Espírito Santo nos conduza na meditação e que os nossos corações estejam atentos à palavra dele. Amém? Vamos ler então Mateus 10, do versículo 1 ao versículo 15. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João e seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque do trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. E ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los e nem ouvir a palavra de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos seus pés. E em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E a gente começa então entendendo, no primeiro ponto aí, como o evangelismo vai se tornar uma parte essencial da nossa vida. Nos primeiros 4 versículos, em que Jesus vai listar os discípulos, que o nosso evangelismo, a nossa vida de pregação do evangelho, ela tem que estar debaixo da autoridade e da graça de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Nosso evangelismo, nosso testemunho, nossa pregação, ela tem que estar debaixo da graça e da autoridade de Jesus. E é isso que ele concede aos 12 aqui. Quando ele chama, e aqui em Mateus ele faz uma descrição curta dos 12, nesses primeiros versículos, ele vai listar o nome de cada um deles, dos 12, inclusive Judas, que foi quem traiu Jesus. E geralmente, quase todas as listagens dos apóstolos, Judas Iscariotes, o traidor, ele está listado por último. Talvez para deixar em evidência quem ele era, né? Deixa lá por último,
para todo mundo saber o que ele fez. Lembrando, né, os evangelhos eles foram escritos depois dos acontecimentos. Os caras não eram um daily vlog de Jesus ali. Os caras escreveram depois, né, alguns anos depois, para inclusive mostrar a autoridade de Cristo. E o Evangelho de Mateus, por exemplo, ele mostra para o povo de Israel, não só para eles, mas como Jesus é o rei, como ele é um enviado, um Messias. E ele até faz uma comparação com a própria história do povo de Israel, porque Jesus Cristo é o verdadeiro Israel, ele é o verdadeiro servo do Senhor, que veio para cumprir todas as coisas, redimir todas as coisas e perdoar os pecados. Amém? Então, quando Jesus diz que ele lista e chama os 12 discípulos, cada um desses caras ele tinha uma característica própria. Nenhum deles eram pessoas destacadas na sociedade. Nenhum deles eram pessoas bem vistas na sociedade. Cada um deles tinha as suas limitações intelectuais, as suas limitações sociais, políticas, mas cada um, com a característica própria, do jeito que era, foi chamado para o Evangelho. E aqui a gente já tem uma lição. Independentemente de quem nós somos e das coisas que a gente dispõe para o mundo, nós seremos chamados por Jesus. Se você um dia seguiu a Cristo, um dia você confessou a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna um discípulo dele. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29, diz assim, irmãos, considerem a vocação de vocês. Vocês não foram chamados muito sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual o tornou para nós a parte de Deus sabedoria, justificação, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Amém? Os 12, o chamado dos 12, diz respeito a essas coisas. Eles eram desprezados, eles eram pescadores, eles não tinham autoridade social, eles não eram nada para a sociedade, mas ainda assim, Jesus escolhe esses caras, que não tinham nada para oferecer para a sociedade à primeira vista, mas que, por meio da vida dessas pessoas, desses 12, o Evangelho seria pregado. Primeiro aqui, de dentro de Israel, e a gente vai entender o que isso vai significar daqui mais para frente, para depois, lá na grande comissão, para o mundo todo. E depois de 2000 anos, quase 2000 anos, a gente está aqui como fruto do testemunho, primeiro desses caras, desses 12, e de tantos homens e mulheres que Deus usou em toda a história, para que o Evangelho seja pregado por todo mundo. E ainda não foi. Mateus 24 vai dizer que o Filho do Homem vai voltar quando todas as nações, todas as etnias, todo mundo ouvir o Evangelho. Assim chegará o fim. Então ainda não aconteceu, irmãos. Ainda não chegou o fim. O Evangelho ainda não foi pregado para todas as etnias, todos os grupos sociais que existem. Mas o nosso esforço ele tem que ser para isso, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Mas Jesus ele fala então, ele chama esses caras que, de acordo com o que está lá em 1 Coríntios 26, eles não eram notados pela sociedade. Mas Jesus ele complementa lá em Mateus falando que quando ele chama, ele dá autoridade para expulsar espíritos imundos, curar as doenças e enfermidades. Quando Jesus chama, ele não apenas traz essas pessoas para perto de si, mas também envia essas pessoas. Os 12 foram enviados no primeiro momento. E aqui já tem uma outra lição para a gente. Nós, discípulos de Jesus, a gente não é só chamado para seguir Jesus. Nós somos chamados também para testemunhar, para evangelizar, para pregar. Cada um de nós aqui, a gente orou pela vida dos nossos missionários, que estão lá do outro lado do mundo, que estão no Nordeste, que estão em Rondônia.
tantas pessoas que estão pelo mundo falando do Evangelho. Mas nós, cada um de nós aqui, irmãos, somos também enviados para onde a gente estiver, no contexto que a gente estiver, nas situações que Deus colocar na nossa vida, para testemunhar do Evangelho de Jesus também, do reino. Charles Spurgeon, grande pregador do século XIX, tem uma frase que diz que todo cristão é um missionário ou é um impostor. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Ou você é enviado para pregar o Evangelho, ou a sua fé, a sua vida com Jesus, ela está sendo mal vivida. A pregação do Evangelho é uma consequência direta de sermos discípulos de Jesus. Só que esse testemunho, essa pregação, ela não é conforme as nossas forças, ela é debaixo da graça e da autoridade de Jesus. Só que muitas vezes, você já deve ter visto isso na internet, e muitas práticas de fé de várias igrejas, elas dão um foco muito grande para milagres, não é verdade? Os caras chegam até conversar com o demônio, não sei de onde que existe isso, né? Entrevistar o demônio, quanto tempo você está na pessoa, aquela coisa meio bizarra que a gente vê por aí. Quando Jesus fala que ele tem autoridade para expulsar demônios e curar as doenças, o foco maior aqui não é isso. O foco maior é na pessoa de Jesus. Qualquer milagre que a gente possa fazer pela autoridade de Cristo, não se compara ao milagre maior, que é a salvação e a remissão dos pecados. Tim Keller, no livro chamado O Profeta Pródigo, ele falando de Jonas, ele fala que a gente às vezes se pega na história de Jonas, que acha que o ápice da história dele é ele dentro do peixe, né? Mas sabia que só tem 2 versículos da história de Jonas que falam sobre o peixe? O ápice da história de Jonas, do profeta Jonas, não é ele dentro da barriga do peixe, passando os 3 dias lá. O ápice da história de Jonas é ele pregando para uma cidade que era violenta, para um povo que era violento, e esse povo se converte. É a graça de Deus que converte, é a misericórdia de Deus. E aqui já o Jesus revelado no Novo Testamento. O foco maior, galera, e ele fala no livro, Tim Keller fala, que para acreditar que um cara passou 3 dias dentro de um peixe, isso é um milagre muito menor do que Deus encarnado, que morreu e ressuscitou para perdoar a humanidade. E esse é o maior milagre que pode existir, irmãos. A salvação em Cristo Jesus. Você até pode fazer milhares de sinais poderosos, você pode curar enfermos, você pode expulsar demônios, você pode testemunhar de milagres que Deus fez na sua vida, mas nada se compara ao milagre da salvação, amém? Porque toda autoridade, tudo isso que Jesus concede aos 12, não tem a ver com as capacidades dele, mas sim da autoridade que há no nome de Jesus Cristo. É pelo nome de Jesus que a gente testemunha, pelo nome de Jesus. Se assim for, uma cura, um milagre vai acontecer. A gente tem que crer que milagres acontecem. Porque os evangelhos, e a galera da IBD tem o desafio, né, pastor, de ler os evangelhos aí até o final do ano. Nos evangelhos são narrados milagres que Jesus faz, de cura, de libertação. Mas os maiores milagres são sempre quando as pessoas entregam a vida a Cristo. Mas olha só uma outra curiosidade, e aqui é interessante. O versículo 1 de Mateus 10 fala dos 12 discípulos. Já o versículo 2 vai falar dos 12 apóstolos. E aqui é uma coisa interessante. Às vezes também você conhece pastor aí que quer se denominar apóstolo, né? A palavra apóstolo não significa nada além de uma pessoa que é enviada para testemunhar de alguma coisa, né? E esses caras, os 12 aqui, são chamados de apóstolos, de novo, não pelos méritos dele, mas pelo que Jesus concedeu a eles. E hoje, o apóstolo nada mais é que uma pessoa que é enviada. Só que às vezes a gente se perde, na verdade, desculpe, a gente se perde nesses títulos, né? A pessoa enche a boca para dizer que é o apóstolo do Senhor, que é o profeta, que é o... Mas isso não importa, irmãos.
Não importa o título que uma pessoa pode receber. Importa a vida dela com Jesus e o testemunho que ela vai ter. Mas, obviamente, esses 12, eles se tornaram fundamentados na fé em Cristo e no que Jesus fez, eles se tornaram a base da igreja. Lá em Efésios 2:20 diz que sobre eles, sobre o ensino deles, diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, segundo ele mesmo Cristo, a pedra angular. Os 12 foram o fundamento do ensino da igreja, do primeiro século, do segundo século. Mas esses 12 não eram coisas que eles resolveram escrever da cabeça deles. Isso veio segundo a autoridade de Cristo na vida deles. Eles se tornaram fundamento, o ensino deles se tornou fundamento para a igreja, mas a pedra angular, o fundamento real é Jesus Cristo. Nenhum ensino nosso, irmãos e irmãs, nenhuma pregação nossa, ela tem que ser de coisas da nossa cabeça. A pregação do Evangelho, ela tem que vir de acordo com a palavra dele, com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus. E a nossa pregação, ela se torna muito mais rica, muito mais robusta, quando a gente conhece o Cristo que é revelado em toda a Escritura. Jesus Cristo encarnado, ele é revelado no Novo Testamento, irmãos. Mas ele está presente em toda a Escritura. Em toda a Escritura. Isso a gente aprendeu na IBD hoje também. Deus, ele se revela progressivamente ao longo da história. Primeiro para o povo de Israel, mas depois para toda a história. Para todo o povo, toda a língua e toda a nação. Para um dia lá, como está escrito em Apocalipse, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Mas ele é revelado desde o início. E ele está presente desde o início. Desde o Antigo Testamento até Apocalipse. E em nossas vidas e até os fins dos tempos. Esse é o conteúdo da nossa mensagem. E a gente pula para o segundo ponto, no versículos 5 e 6, de que então, se estamos munidos da autoridade de Cristo para realizar sinais e maravilhas, mas esses sinais e maravilhas têm que ser segundo a autoridade e a graça de Jesus, nós somos chamados para pregar. E aqui Jesus, ele vai descrever uma estratégia para essa pregação. Então, o nosso evangelismo, ele tem que ser estratégico também. O nosso testemunho, ele tem que ser estratégico. Como eu falei antes, Jesus, ele não só chama para serem discípulos, para a pessoa fazer parte da família de Deus, mas ele chama também para essa pessoa testemunhar. Então, Jesus, ele chama e envia. E esse envio, ele tem que estar de acordo com a autoridade e a graça de Jesus. Mas esse envio, ele não é de qualquer forma, irmãos. Esse envio, ele é estratégico. E aqui você pode pensar que Jesus, ele dá as instruções para os discípulos, e ele diz que não é para eles seguirem as cidades dos gentios, para eles não saírem do povo de Israel, para eles pregarem nas cidades das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui você está pensando, Jesus, ele não veio para salvar todo mundo? Jesus não veio para redimir todas as coisas e toda a humanidade? E Paulo vai falar lá em Romanos que tanto os judeus quanto a igreja, os gentios, se tornam o povo de Deus depois da redenção em Jesus. Mas e aí, aqui, agora Jesus falando que só tem que pregar nas cidades de Israel. Porque ele tem uma estratégia para isso. Ele tinha um plano de revelação também, de progressão para esse evangelho, para essa pregação. E aí ele fala para os 12, preguem primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui ele não está negligenciando os gentios. Aqui Jesus não está desconsiderando quem não é de Israel. Mas é porque o ministério de Jesus, ele tinha um tempo já determinado por Deus, né? O ministério de Jesus, ele levou 3 anos apenas.
Ele pregou para as ovelhas perdidas da casa de Israel por 3 anos, fisicamente. Ele andou uma área territorial menor que o estado de Sergipe. Ele não andou muito comparado. Ele não pregou para milhões de pessoas de outras nações e outros povos. Mas ele prepara os seus discípulos e envia eles para pregar para todo mundo. Aqui é essa primeira missão evangelística dos 12. Para depois, lá no final de Mateus, você sabe disso? A grande comissão em Mateus 28. Já com eles preparados, já com eles testemunhando do reino, aí sim, para toda língua, todo povo, pregando o evangelho. Mas aqui é um preparo, um início. Isso já quer dizer para a gente que o nosso evangelismo ele tem que ser estratégico e a gente tem que se preparar para evangelizar, para testemunhar. Não é de qualquer jeito, irmãos. Não é de qualquer forma. Não é com as nossas palavras, mas com as palavras de Jesus. Por isso que ele diz: não tomem os caminhos dos gentios e preguem para as ovelhas perdidas de Israel. Quando ele fala para não pregar aos gentios, era porque o povo de Israel, ele ansiava pela manifestação, pela revelação do Messias. Desde o Antigo Testamento, como eu falei, diversas profecias apontavam para esse Messias que viria. E quando Jesus vem, ele diz: eu sou o cumprimento das promessas. A gente leu Lucas 4 na IBD hoje. Jesus fala: hoje se cumpriu a palavra que estava nos profetas lá em Isaías 61. Então, quando Jesus vem, primeiro ele vem para os de Israel, justamente porque a promessa do Messias era para o povo de Israel. Não é que Jesus ignora quem não era judeu, mas é porque primeiro o evangelho tinha que ser manifestado entre os de Israel. Lá em Romanos 1,16, Paulo fala isso para nós. Põe lá para nós, Rafa, por favor. Romanos 1,16 fala que o evangelho, ele veio primeiro para os judeus e depois para o grego. Olha lá, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do grego. Isso é primeiro do judeu, não é à toa, irmãos. É porque Jesus tinha que ser revelado primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Mais tarde é que essa pregação, essa revelação viria para todos. Lá no Evangelho de João, você sabe que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Por isso, o fato de uma grande parte do povo de Israel não reconhecer a Cristo como o Salvador, o Evangelho foi passado para os gentios e a igreja, nós nos tornamos o novo Israel de Deus também como parte do povo de Deus, mas em Cristo Jesus apenas. Quando Jesus fala, então, para não se dirigir, ao caminho dos gentios, era por uma estratégia, irmãos. Não era por negligência. E às vezes na nossa pregação, não sei você, e isso a gente conversou com os jovens ontem, quando a gente sai de uma experiência bonita e forte, como foi um retiro, em que a gente sai cheio do Espírito Santo, a gente quer pregar até para as pedras, né? Você quer pregar para todo mundo, quer sair convertendo geral. E às vezes a gente dá com a cara na porta, e a gente vai ver que isso acontece também. Jesus está preparando os 12 aqui para um possível não. E às vezes a gente não está preparado por um não é verdade? Você tem a fé em Jesus, você confia em Jesus, você entregou a sua vida e Jesus mudou a sua história, Jesus te curou de alguma enfermidade, você entregou a sua vida para Jesus e você quer que todo mundo tenha isso também, não é verdade? Você quer que aquele parente seu que não conhece, aquele vizinho, aquele colega, enfim, também conheça Cristo. Só que às vezes isso não acontece. Às vezes a pessoa nega, a pessoa não quer saber disso. E Jesus está preparando isso. O coração e as instruções vai acontecer por isso. E eles falam primeiro aqui que isso vai acontecer com os de dentro.
Os próprios israelitas, os próprios judeus, não vão todos aceitar a mensagem do reino. Porque muitos vão negar, muitos vão negligenciar a mensagem. E isso acontece até hoje. Você deve ter tido já a experiência de pregar para alguém, falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Jesus, que Ele veio para morrer e redimir a humanidade, que todos os pecados estão separados da glória de Deus. Você deve ter feito aquela mensagem que você fala, quem não se converter com essa mensagem aqui, está maluco. Não é verdade? Já aconteceu isso com você? E aí a pessoa fala, obrigado, vou seguir a minha vida do jeito que eu estou. E aí você se frustra, você pensa, cadê a autoridade de Jesus aqui? Né? Cadê o poder de curar? Cadê o poder de salvar? Mas irmãos, Jesus fala, e quando a pessoa nega, como está no versículo 15, mais rigor vai ter com essa pessoa do que com Sodoma e Gomorra. Você sabe da história de Sodoma e Gomorra? Aquelas duas cidades perdidas, longe, afastadas de Deus. E aqui, irmãos, muito se diz de Sodoma e Gomorra pela homossexualidade que estava presente lá, mas não é só por isso. Qualquer pessoa que se afasta do caminho de Deus, ela está tão perdida como qualquer outra. Um homossexual, ele está tão afastado de Jesus quanto uma pessoa conservadora da sociedade, que não tem a Cristo. O evangelho é tanto para um quanto para outro. Porque não são pelas nossas forças, pelas nossas obras, mas é pelas obras de Cristo, o que Ele fez. Então não depende, irmãos, da sua condição de vida. E Cristo, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e Ele transforma todas as coisas, conforme a ação do Espírito Santo e a vontade boa, perfeita e agradável dEle. Cada um de nós vamos ter lutas e desafios e coisas que a gente precisa mudar no nosso coração. E à medida que a nossa caminhada com Jesus, ela vem pela santificação, vem pela purificação, no nome de Cristo. E aí cada um de nós vai ter, como a gente viu ano passado nas pregações de 2 Coríntios, os espinhos na carne que Deus vai colocar na nossa vida, para que a gente seja transformado de glória em glória. Então aquela pessoa que você imagina que está mais perdida, que está mais longe de Deus, um dia você estava nessa situação também. Por mais que você possa pensar, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, sabe assim? Nunca traí a minha esposa, nunca fiz nada de errado. O pecado, ele se manifesta nessas coisas, mas o pecado, ele é a ausência de Deus. A gente está afastado de Deus. O pecado é uma condição que a humanidade se encontra longe de Cristo. Então não depende a quantidade de coisas erradas que você fez ao longo da sua vida, mas pura e simplesmente pela condição de morte que a gente está, como está lá em Efésios 2. Estavam mortos nos seus pecados, seus delitos e transgressões. E essa mensagem, todos nós um dia fomos ovelhas perdidas, todos nós fomos ovelhas desgarradas, separadas do nosso Deus, mas em Cristo Jesus nós fomos resgatados. E nós fomos resgatados para proclamar e pelas nossas vidas resgatar outras vidas. Então a gente tem que ter a estratégia. Jesus primeiro falem nas cidades de Israel, não tomem o caminho dos gentios e deem atenção às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a gente não pode sair loucamente pregando. Eu tenho um pé atrás com gente que prega nas praças. Já viu aqueles tiozinhos que põe embaixo da Bíblia, fica gritando o evangelho para todo mundo e tal. Deus usa aquilo lá também. Conheço história de gente que, passando pela Praça Tiradentes, enquanto estava lá o cara gritando as palavras de Deus, a pessoa se converteu. Mas muitas vezes a gente tem que cuidar para que o nosso testemunho ele não envergonhe a mensagem de Jesus. Por isso do preparo.
Por isso que quando Jesus chama primeiro de discípulos, o discípulo é aquele que aprende, para depois enviar. E o preparo ele vai dando conforme a caminhada. Hoje, o nosso conhecimento que temos de Jesus, ele tem que ser muito menor do que a gente vai ter amanhã. A cada dia a gente tem que aprender cada vez mais sobre quem é esse Deus, sobre quem Ele é. E aí Jesus fala, do versículo 7 e 8, um terceiro ponto para nós. Que esse testemunho, que ele tem que ser debaixo da graça de Deus, tem que ser debaixo da autoridade de Jesus, e ele tem que ser estratégico, ele tem uma mensagem, irmãos. O terceiro ponto é que o nosso testemunho, nosso evangelismo, ele tem uma mensagem. Qual é essa mensagem? Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos e expulsem demônios. O nosso evangelismo ele tem uma mensagem. Antes, lá em Mateus 4, Jesus diz que a mensagem é um pouquinho diferente, porque ele fala primeiro: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aqui ele orienta os discípulos a falar que o reino está próximo, o reino dos céus está próximo. E aqui, sobre o reino, tem diversas interpretações, a gente não vai se atentar a elas agora. Mas a ideia aqui, irmãos, é que quando Jesus diz que o reino de Deus está próximo, os discípulos, os apóstolos aqui, eles já tinham em mente o que era isso. Porque um pouco tempo antes, Jesus deu os moldes do reino de Deus, lá no Sermão da Montanha. E aí você que não está vindo, agora eu vou fazer um jabá aqui da IBD, de novo. Você que não está vindo, a IBD em geral está falando sobre o Sermão da Montanha, né, Alisson? Tá ligado? Então você que não está vindo, para você aprender mais sobre o que é o reino de Deus, todo domingo às 9 horas da manhã você vem aqui para aprender junto sobre o que é o reino de Deus. Os discípulos já tinham escutado essa mensagem, então eles sabiam o que era para ser pregado, o que significava dizer que o reino de Deus estava próximo. O Messias estava revelado, o Messias chegou, o Salvador da humanidade está aqui. Essa é a mensagem, irmãos. A mensagem do nosso evangelismo é que Cristo Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Todos nós éramos pecadores, mas pela graça nós fomos regenerados, feitos, chamados agora por Cristo, filhos de Deus, pertencentes da família de Deus. Essa é a mensagem. E às vezes você pode esquecer disso, né? Como que eu prego? Como que eu anuncio? 1 Coríntios 15 dá uma dica para a gente. 1 Coríntios 15 começa falando: irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. A gente precisa lembrar do evangelho todos os dias, irmãos. A W. Tozer, um outro teólogo importante, ele diz que a gente precisa do evangelho todos os dias. Que às vezes é uma tendência nossa, né? Já estou convertido, venho para a igreja há 55 anos, né? Já preguei para um monte de gente, né? Já fiz tanta coisa dentro da igreja, já curei um monte de gente, já fiz de tudo um pouco na igreja. Então, essa mensagem de se arrepender, de que Cristo salva, eu já sei disso, eu já estou de boa nisso. Mas não, irmãos, a gente precisa lembrar do evangelho o tempo todo, todos os dias da nossa vida. Porque sim, nós somos pecadores redimidos, nós somos pecadores regenerados em Cristo, mas a gente não pode esquecer que nós somos pecadores regenerados. Nós não somos mais pecadores pela graça de Deus, mas nós somos pecadores regenerados. A gente não está mais distante de Deus pela obra de Cristo, mas a gente não pode esquecer disso. Nós não somos melhores do que ninguém, irmãos, por sermos cristãos. E essa é a mensagem. O reino está próximo, significa que onde estivermos, nós seremos embaixadores desse reino, como está lá em 2 Coríntios 5, né? 2 Coríntios 5, 17 e 18.
Se alguém está em Cristo, você sabe esse versículo, a gente ouviu as pregações do pastor Joel ano passado. É nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que se fizeram coisas novas. Isso aí é cada um de nós. Éramos pecadores e agora não somos porque Cristo nos reconciliou. Só que a gente ganha uma missão, como a gente está vendo aqui em Mateus 10, como está lá em 2 Coríntios 18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Essa é a mensagem, irmãos. O reino está próximo. O ministério da reconciliação. Essa é a nossa mensagem. E quando Jesus fala aqui que o reino está próximo, quando ele fala para os 12 pregarem isso, essa mensagem, para os que ouviriam isso da casa de Israel primeiro, fazia muito sentido. Porque os judeus na época do Novo Testamento, eles estavam esperando a restauração do reino de Israel, a revelação do Messias. Isso é o Antigo Testamento todo. Eles estão esperando o Messias que viria, que se encarnaria, que se revelaria a eles. Então, quando o Jesus fala que o reino está próximo e que essa era a mensagem que devia ser pregada, para o judeu era: cadê esse reino? E a gente já sabe, a gente já ouviu várias pregações sobre isso e a gente lê nos evangelhos que o judeu ele esperava que Jesus, o Messias, fosse restaurar o reino físico de Israel, que é expulsar o domínio dos romanos, que Israel ia se tornar a maior nação, a nação mais poderosa do mundo. E é com esse pensamento que eles recebem Jesus, né, na entrada triunfal em Jerusalém. E quando eles percebem que o reino de Deus, que Jesus fala que está próximo, não tem a ver com essa questão política, mas uma questão espiritual de nos reconciliar com Deus, os caras vão apontar ele: crucifica esse cara. Ele não resolveu o nosso problema. Ele não resolveu a nossa demanda, aquilo que a gente esperava. Então essa mensagem fazia sentido, e ela fez sentido para muitos de Israel, os remanescentes fiéis. E quando a gente fala que o reino está próximo e que Jesus salva, essa tem que ser, irmãos, a resposta da demanda que o mundo tem. O nosso mundo ele é caído, ele é pecador, ele está longe de Deus. E a resposta a isso tem que ser 2 palavrinhas: Jesus Cristo. Essa é a resposta a todas as demandas do mundo. Você percebe que o mundo é violento? Jesus traz a paz. E aqui nesse versículo ele vai falar, na verdade, mais para frente, nesse capítulo, perdão, né, que o que ele traz, ele não é a paz, mas o que ele está querendo dizer aqui não é que o nosso evangelismo tem que ser hardcore, violento. Mas ele está preparando. A gente não vai chegar até lá, senão o Lucão vai brigar comigo, mas que o nosso evangelismo ele pode gerar perseguição em nós, e ele está preparando os discípulos também para isso. A gente não vai chegar até lá hoje, talvez, enfim, mas o reino de Deus próximo é resposta, irmãos, primeiro para os judeus lá e para hoje. Essa mensagem continua sendo a resposta para as demandas do mundo. Mas ele continua no versículo 8, para que a gente cure, para que os 12, na mensagem do reino de Deus próximo, para que eles curem, ressuscitem, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. E mais uma vez, tudo isso debaixo da autoridade e da graça de Jesus. Mas esses milagres, eles não têm que servir para que a gente seja conhecido. Sabe assim? Vou chamar o pastor Lucas, porque o pastor Lucas tem uma oração poderosa para curar a pessoa. Sabe assim? Vou chamar o pastor Horst, porque a oração do pastor Horst, ela é poderosa, ela vai curar a perna da pessoa que não tem perna. Não, irmãos, a autoridade não é sobre as lideranças, a autoridade é de Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo, Ele é, o poder vem dEle, a autoridade vem dEle.
E tudo isso, esses milagres e essas curas que Deus pode realizar no nosso meio, elas servem para um propósito específico, que é para evidenciar o poder, a graça e a misericórdia de Deus. Lá em 1 Pedro 4, 10 e 11, não está falando necessariamente sobre cura e milagres, mas está falando sobre manifestação da graça. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar a multiforme graça de Deus. No 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, para todo sempre. Amém. É para isso, irmãos. Se um dia você curar uma pessoa, se um dia você pregar o evangelho e alguém se converter, não é para você ser exaltado. É para você glorificar a Deus, porque toda a glória pertence a Ele. Mas esses milagres, eles não indicam a salvação. Eles podem levar a pessoa à salvação, mas a cura e o milagre não salvam. Lá em Mateus 7, Jesus vai falar de que muitos vão chegar diante dele e vão falar: mas eu curei, eu expulsei, eu fiz tudo no teu nome. E Jesus fala: eu não conheço vocês. Porque a manifestação de milagres e curas, ela não significa salvação. E de novo, e a ênfase vai ser aqui sempre: o maior milagre, a maior cura que pode acontecer nas nossas vidas, irmãos, e na vida de qualquer outra pessoa no mundo, é a salvação em Cristo Jesus. A salvação, ela só acontece crendo no Evangelho de Jesus. Não é se um câncer foi curado. Não é se alguém ressuscitou dos mortos. Mas tudo isso tem que apontar para o milagre da salvação. Amém? É isso. E a gente pula já então para o último ponto, de que o nosso evangelho, o nosso evangelismo, a nossa mensagem, ela tem que estar debaixo do sustento de Deus. Primeiro, ela tem que estar debaixo da graça. Primeiro, ela tem que estar debaixo da autoridade. Segundo, ela tem que ser estratégica, ela tem caminhos para se seguir. A gente tem que ser estratégicos no nosso testemunho, na nossa pregação. O terceiro é que ele tem uma mensagem, existe um porquê de pregar, que é a salvação em Jesus, que o reino chegou, o reino está próximo. E o quarto é que tudo isso tem que ser debaixo do sustento. Por isso que Jesus fala, do 8 até o 15, o 8b, né? Vocês receberam de graça, então deem de graça. Um comentarista, John Clark, conhecido, ele diz sobre isso, que é escandaloso um homem traficar os dons que o Espírito Santo os deu, dos quais ele não é mestre. Se você tem algum dom que Deus deu, e todos nós recebemos dons para servir a igreja e testemunhar de Cristo, mas esse dom ele não é seu, irmão. Esse dom ele não é um poder mágico que Deus te deu para você ser conhecido por isso. Esse dom, como está lá em 1 Pedro, ele serve para manifestar a multiforme graça de Deus, e isso para a glória dele. A gente não tem que buscar enriquecer pregando o evangelho. E ano passado a gente viu as pregações de 2 Coríntios, e o apóstolo Paulo, ele era acusado por não cobrar, né, das suas pregações. E a galera na igreja de Corinto estava pensando que por não pregar, a mensagem de Paulo devia ser fraca, boba, sem sentido, não tinha tanto poder assim. Porque os falsos mestres estavam cobrando. E a galera pensa, se o cara cobra, então ele está falando uma parada verdadeira. Né? Se ele está cobrando, então essa mensagem eu tenho que escutar. E Paulo vai falar, não, irmãos, né? O maior testemunho sobre a pregação são as vidas de vocês. E aqui, irmãos, a graça de Deus ela é derramada por nós gratuitamente. Isso vem
segundo a vontade dele em nós. E o nosso testemunho, ele não tem que ser com o objetivo final de enriquecimento, tá? Que os pastores não escutem isso, né? Mas, obviamente, né, pastor, você tem conta para pagar, e, né, bastante conta, todo mundo tem conta. Os missionários que estão pregando o evangelho, eles têm que ter o sustento. E a gente, irmãos, a nossa obrigação, e aqui é a palavra obrigação, como Igreja Evangélica da Barreirinha, é de enviar sustento para esses irmãos. Mesmo que a nossa situação esteja difícil financeiramente. Mas a nossa obrigação com os nossos irmãos é o compromisso de enviar sustento para eles. E aí você pode pensar, mas o pastor recebe a oferta da igreja. Então ele está ganhando dinheiro por pregar. O missionário está lá na Turquia pregando o evangelho e ele ganha dinheiro por isso. Mas não é o objetivo final, irmãos. Quando Jesus fala que de graça receber, então de graça deem, é que a nossa mensagem, eu não tenho que cobrar por pregar o evangelho. E esse sustento, o que a gente envia para os nossos missionários, ele é uma resposta em adoração a Deus e o que Deus tem feito, irmãos. Ele não é o missionário, a oferta que a gente dá para o missionário, ou quando vem alguém visitar a nossa igreja, enfim, para os pastores da nossa igreja, essas ofertas, elas não são uma cobrança, mas são respostas que a gente dá por amor à vida dessas pessoas. E o sustento de Deus, ele vem também como isso. Uma vida missionária, ela se faz nas 3 coisas. Você sabe o que são essas 3 coisas? Orando, investindo e indo. São essas 3 coisas. E esse é o lema do nosso Ministério de Missões da igreja. É orando, é indo e é investindo, não é um ou outro, são as 3 coisas. Você tem que orar pelos nossos missionários, tem que orar pelo Tiaguinho, pelo Rony, pela Julieta, você tem que orar pelo casal na Turquia, você tem que orar pelos missionários que você conhece, você tem que orar por vidas que sejam alcançadas em lugares que a gente não está fisicamente. Você tem que investir também. E você tem que pregar, aonde você estiver. Porque o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele garante que esse sustento, ele vem de Deus. Por isso que Ele fala, não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem sacola para o caminho, nem levem 2 túnicas, nem sandálias. Porque o sustento, ele tem que vir de Deus. O sustento, ele não é nosso, irmãos. Você pode pensar, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu pago as minhas contas, mas tudo isso é a graça de Deus manifesta na sua vida. Deus, ele tem poder e autoridade para tirar todo o seu sustento, todo o seu emprego. Você pode pensar, mas eu sou concursado da prefeitura, não fui chamado na escola ainda, né, Alisson? Mas vou ser chamado em nome de Jesus. Mas mesmo o Alisson sendo concursado na prefeitura de Curitiba, se Deus quiser, ele tira isso dele também. Porque o sustento, ele tem que vir dele, de Deus, não das nossas forças. Quando Jesus fala isso, não levem as coisas, não carreguem ouro, nem 2 túnicas, é para que a gente não se prenda nas coisas materiais que Deus nos dá na nossa vida, mas para que a gente dependa dele. Uma vida missionária é uma vida de dependência de Deus, irmãos. Uma vida missionária é uma vida de dependência de Deus. E se todos nós somos missionários, toda a nossa vida é independência de Deus. Só que ele continua, do versículo 11 até o 15, que em cada cidade que entrar, tem que perguntar se alguém é digno. Depois, mais para frente, Jesus vai falar que aquele que é digno de Jesus é aquele que não se prende à sua família, às coisas que ela tem. E a ideia aqui, irmãos, é também de hospitalidade. A hospitalidade era uma coisa muito preciosa, era uma coisa sagrada para o judeu, receber bem a pessoa. E quando a gente prega, irmãos, às vezes você vai dar de porta na cara. Eu lembro, teve quase 10 anos atrás, a gente montou um grupinho de pessoas que saíam pelos bairros pregando o evangelho. Lembra, Alisson? Eu e o Alisson, a gente saía pelos bairros aí de Tamandaré pregando o evangelho, e a gente recebeu
todo mundo quase falou não para a gente. Lembro uma vez, a gente estava, acho que era até perto da sua casa, uma galera estava fazendo uma festa, um monte de gente, né? O cara até chegou no portão, e aí a gente falou, não, a gente veio falar de Jesus e tal. O cara falou, meu, nem quero saber disso, eles estavam escutando um pagode, sei lá, no churrasco lá, e meio que falaram, segue teu caminho aí, valeu, é nóis. Teve uma família que eu lembro que recebeu a gente, abriu as portas, a gente até chegou a discipular essa família, né? Que não estão mais aqui, mas que em nome de Jesus estejam em alguma igreja aí, seguindo o caminho de Jesus. Mas às vezes acontece isso, irmãos, e Jesus está falando isso. Qualquer cidade que entrar, pergunte se eu tenho alguém digno e fiquem até saírem de lá. Essa é a ideia de receber. Às vezes a gente vai falar não, a gente vai receber não, né? Por isso no versículo 12 e 13 fala disso, né? Desse evangelismo de porta em porta. Hoje em dia talvez seria estranho, como a gente fez um tempo atrás, né? Mas o evangelismo ele tem que ser o tempo todo da nossa vida, o todo momento, e com as pessoas que a gente tem contato. E se prepare, pode ser que você vá receber um não. Pode ser que a pessoa vá te hostilizar por isso. Pode ser que a pessoa vá te perseguir por isso. Mas muito maior é o testemunho, muito mais importante é a gente firmar o pé e testemunhar de Cristo do que as possíveis consequências disso. Quando Jesus fala que se a casa for digna, venha essa paz, é desse anúncio do Evangelho. E se a pessoa recusar e você retira essa paz, é disso. De você não, a pessoa fechou os ouvidos e fechou o coração para o Evangelho, você não vai insistir, você não vai forçar. E bater o pó da roupa, né, do calçado ali, dos pés dessa cidade, era um sinal muito forte para o judeu da época também, que significava que aquilo que deveria ter sido falado, pregado, não vai acontecer lá. Então, quando a pessoa diz não e a gente, né, não tem a oportunidade, a força de pregar, e a gente não tem que insistir, não tem que descer o evangelho goela abaixo para a pessoa, a gente tem que simplesmente orar pela vida dessas pessoas. E você deve ter alguém na sua vida que você pregou o evangelho, que a pessoa não se converteu ainda e que recusa a mensagem de Jesus. Continue em oração, irmãos. Não seja um crente chato que tem que descer a goela o evangelho de Jesus, mas insista. Se tem alguma coisa que tem que insistir, é insistir em oração pela vida daquela pessoa. Para que um dia Deus abra os ouvidos e o coração daquela pessoa e ela receba a mensagem do reino. Mas, enquanto isso não acontece, irmãos, a gente tem que insistir em oração. Mas Jesus termina esse trecho falando que muito pior, muito maior vai ser a consequência dessas pessoas do que sobre Sodoma e Gomorra. Isso aqui ele está falando, irmãos, que a pessoa que rejeita o evangelho, ela vai ter uma consequência final. E ontem eu estava conversando com o Felipe, no final do culto jovem, sobre isso, né? De que a consequência final de alguém que rejeita o evangelho, a gente sabe qual é a separação total de Cristo, né? O inferno, ele não é um peso maior do que o necessário. Deus não exagerou quando ele disse que pessoas que não o reconhecerem vão sofrer as consequências. O inferno, ele não é pesado demais. O inferno, ele é a consequência de uma vida de alguém que não quis caminhar com Cristo, né? O pastor Joel, ele, numa pregação um tempo atrás, ele deu essa ilustração sobre o inferno. Imagina você passar toda a sua vida com a pessoa que você menos gosta. Que sofrimento que ia ser isso, né? O céu é um sofrimento para quem não quer Cristo. Que é isso? Você passar a eternidade do lado de uma pessoa que você não gosta, né? Deus, ele nos dá a oportunidade de o conhecer aqui, na nossa jornada curta na terra, para que a gente desfrute da eternidade ao lado dele. E o contrário é verdadeiro, irmãos. O contrário é verdadeiro. Se você não desfrutou da presença de Jesus aqui, se você prega para uma pessoa que rejeita, a nossa oração tem que ser para que Deus, em algum momento, abra o coração dela, para que essa mensagem faça sentido.
Então não se preocupe se um dia alguém te falar não na sua pregação. Porque ela não está te rejeitando, ela não está rejeitando a sua palavra. Ela está rejeitando o evangelho de Jesus, o perdão e a graça de Deus. Mas por isso a gente tem que orar. Mas para a gente terminar então, irmãos. A nossa vida com Cristo, para cada cristão e cristã, a pregação, ela não é um tópico que você pode pensar assim, eu prego ou não prego. A pregação do evangelho não é responsabilidade só de um missionário, só de um pastor, só de uma liderança. Ela é para todos nós. Mas além disso, a pregação ela tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que ser discípulos, fazemos discípulos. Porque Cristo vai nos capacitar por isso, pela sua palavra e pela ação do Espírito em nossas vidas. Então, para a gente encerrar, o nosso evangelismo, ele está debaixo da autoridade de Jesus. E essa autoridade vem pela palavra dele, pela pessoa de Jesus. Nosso evangelismo ele tem que ser estratégico. Você tem que orar, irmão e irmã, para que lá no seu trabalho, lá na sua família, que Deus dê oportunidades de pregar o evangelho. E a gente deixa passar várias oportunidades, não é verdade? Quantas oportunidades você já deixou de pregar o evangelho e deixou passar? Lembro quem estava aqui no módulo de missões no meio do ano passado, o pastor Maia, presidente da Mais, estava aqui com a gente, e ele contou o próprio testemunho dele, que ele estava no aeroporto esperando um missionário, e Deus colocou muito forte no coração dele para ir conversar com o taxista que estava na frente dele. E ele ficou naquela relutância, o cara está ali na boa, trabalhando, não vou e tal. E o taxista foi embora, E o pastor Maia diz que até hoje ele ora para que esse taxista tenha encontrado um cristão verdadeiro que tenha testemunhado do evangelho. Você, infelizmente, deve ter uma história. Eu tenho histórias inúmeras de colegas, de amigos, de parentes, que estavam ali com a testa escrita, preciso do evangelho, e simplesmente a gente fala, vou orar por você, não é verdade? A gente precisa pregar o evangelho, irmãos. Ela tem uma mensagem, tem uma estratégia, e a gente precisa observar essas estratégias. A gente tem que ser sensível para isso. Mas ela tem essa mensagem, que a salvação é em Cristo Jesus. O reino está próximo porque ele já chegou. Jesus Cristo é o reino de Deus. A mensagem do evangelho está aí, irmãos. E a gente precisa pregar essa mensagem. Mas a gente precisa depender de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, não há filho de Deus que passe necessidade. E até mesmo se passar necessidade, isso vai ser para a glória e honra de Jesus. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Já pense nas estratégias que o Senhor vai te dar.